Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeitamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por quê? O que alguém vê, como também o esperará. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8. O que significa nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Significa que aqueles que creem em Jesus, Cristo, e vivem segundo o Espírito, não estão mais sob a condenação do pecado. A morte e a ressurreição de Cristo nos libertaram da culpa e da penalidade do pecado. O que é a lei do Espírito de vida e como ela nos livra da lei do pecado e da morte? A lei do Espírito de vida se refere ao poder do Espírito Santo que nos dá vida em Cristo. Ele nos liberta da lei do pecado e da morte, que representa o domínio do pecado sobre a humanidade e a consequência eterna da separação de Deus. Por que a lei de Moisés não podia salvar as pessoas? A lei era incapaz de salvar porque as pessoas, em sua natureza carnal, não conseguiam cumpri-la perfeitamente. Somente Jesus, ao morrer pelos nossos pecados, pôde cumprir a justiça da lei em nós. O que significa andar segundo a carne e segundo o Espírito? Andar segundo a carne significa viver de acordo com os desejos pecaminosos, priorizando os prazeres mundanos e desconsiderando a vontade de Deus. Andar segundo o Espírito significa viver guiado pelo Espírito Santo, buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. O que significa que a inclinação da carne é morte e a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne nos afasta de Deus e leva à morte espiritual e eterna. Já a inclinação do Espírito nos conduz a uma vida abundante em Deus, com paz e esperança na eternidade. O que é o Espírito de adoção e por que clamamos Abba, Pai? O Espírito Santo nos torna filhos adotivos de Deus. Abba é uma expressão carinhosa para Pai, mostrando a proximidade e a intimidade que temos com Deus como nossos filhos amados. O que significa ser co-herdeiro com Cristo? Significa que, como filhos de Deus, compartilhamos da herança de Cristo, que inclui a vida eterna, a glória celestial e a comunhão eterna com Deus. Por que Paulo diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória futura? Ele ensina que o sofrimento que enfrentamos agora é pequeno comparado à grandeza da glória eterna que Deus revelará em nós quando estivermos com Ele. O que significa que toda a criação geme e está com dores de parto. Isso indica que toda a criação sofre as consequências do pecado e aguarda a restauração final, quando Deus renovará todas as coisas. O que significa que o Espírito ajuda as nossas fraquezas e intercede por nós. Quando não sabemos como orar ou expressar nossas necessidades a Deus, o Espírito Santo nos auxilia, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder falar em nome de Jesus. E se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo. Louvado seja o nome do Senhor.